Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, uma organização não governamental planeja começar a distribuir ajuda humanitária na faixa de Gaza até o fim deste mês. Funcionários da ONU e de ONGs alertam há semanas para a escassez de alimentos, remédios e combustível na faixa de Gaza. Uma ONG apoiada pelos Estados Unidos anunciou que planeja começar a distribuir ajuda humanitária na faixa de Gaza até o fim deste mês. Israel impõe um bloqueio humanitário no território palestino desde março, após o fracasso das negociações para prorrogar o cessar-fogo com o grupo islamista palestino Hamas. Funcionários da ONU e de ONGs alertam há semanas para a escassez de alimentos, remédios e combustível na faixa de Gaza. Nesse contexto, a Fundação Humanitária de Gaza anunciou o início de suas operações e que pediu a Israel que garanta a segurança nos pontos de distribuição no norte do território palestino. Pouco se sabe sobre essa fundação, registrada em fevereiro em Genebra, mas os Estados Unidos deram seu apoio à iniciativa na semana passada, sem informar se fazem uma contribuição direta. Segundo a Fundação Humanitária, Israel concordou a seu pedido em aumentar o número de pontos de distribuição para atender toda a população da faixa de Gaza e em encontrar soluções para distribuir ajuda aos civis que não conseguem chegar a um desses pontos. O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, disse no último domingo que seu país apoia a iniciativa americana de distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza, mas ressaltou que isso não significa uma participação direta de Israel. E o presidente russo Vladimir Putin não vai comparecer aos diálogos com a Ucrânia em Istambul. As informações são do Kremlin, que nomeou no seu lugar uma outra equipe de menor escalão para realizar os primeiros contatos entre as partes, após mais de 3 anos de conflito. O presidente russo Vladimir Putin não faz parte da lista de negociadores divulgada pelo Kremlin. O grupo que vai viajar para Istambul para negociações com a Ucrânia, os primeiros contatos diretos entre os dois lados em mais de 3 anos, é formado por uma equipe de nível inferior. Foram confirmados o conselheiro presidencial Vladimir Medinsky, o vice-ministro das Relações Exteriores Mikhail Galuzin e o vice-ministro da Defesa Alexander Fomin. Além de Putin, outros nomes de primeiro escalão, como o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, também ficaram de fora do encontro, apesar de terem liderado rodadas anteriores de negociações com os Estados Unidos. O anúncio acabou com as esperanças de que o líder russo se reunisse com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A última vez que russos e ucranianos tiveram negociações diretas foi em março de 2022, um mês após o início da ofensiva russa na Ucrânia. Zelensky, que no domingo afirmou que participaria pessoalmente da reunião, já havia alertado que a ausência de Putin seria interpretada como falta de vontade de alcançar a paz. Nesta quarta, o presidente ucraniano disse que aguardaria os nomes da delegação russa para saber quais medidas tomar, destacando que a Ucrânia está pronta para qualquer forma de negociação. Putin exige que a Ucrânia renuncie à adesão à OTAN e garante que manterá os territórios ucranianos anexados. Mas essas condições são inaceitáveis para Kiev e aliados. O governo ucraniano quer garantias de segurança sólidas para evitar qualquer novo ataque russo e que o exército de Moscou se retire de seu território. Os europeus aliados da Ucrânia ameaçaram a Rússia com sanções massivas se um cessar-fogo não for alcançado nos próximos dias. Enquanto isso, a União Europeia aprovou um 17º pacote de restrições contra Moscou. O presidente americano Donald Trump se voltou contra os imigrantes irregulares, que ele considera criminosos por terem entrado ilegalmente nos Estados Unidos. O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega do país revelou que desde a posse do republicano, 9 pessoas em custódia morreram. 9 pessoas morreram sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, desde que o presidente americano Donald Trump voltou ao poder em 20 de janeiro. O número foi revelado pelo diretor interino da agência, Todd Lyons, que defendeu o trabalho feito até o momento. Em pouco mais de 3 meses, o governo Trump aumentou significativamente o ritmo operacional. Prendemos mais de 88 mil estrangeiros até agora, durante 2025, o que representa um aumento de 39% no mesmo período do ano fiscal de 2024. Dessas prisões, 65% ocorreram após 20 de janeiro, dia em que o presidente Trump assumiu o cargo. Ele agiu em sua promessa de tornar a América segura novamente.
A sessão da Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes do Congresso foi marcada por críticas por parte de parlamentares democratas, como a questão envolvendo a contratação de empresas privadas para a detenção de imigrantes e para serviços como transporte, o atendimento médico ou a alimentação, o que gera polêmica por seus lucros milionários e as condições de detenção. Sob a administração Trump, o trabalho do ICE parece ser dominado por erros flagrantes, uso indevido de fundos do contribuinte e violações flagrantes de direitos constitucionais, como o devido processo legal. Ao retornar à Casa Branca, Trump prometeu uma expulsão maciça de imigrantes em situação irregular, aos quais considera criminosos por terem entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Seu governo afirma se concentrar naqueles com antecedentes penais, em membros de gangues e narcotraficantes. Mas os advogados de alguns detidos ou expulsos e organizações de defesa dos direitos humanos o acusam de realizar prisões indiscriminadas, baseadas algumas vezes apenas em tatuagens. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 14 horas eu volto com mais notícias. Até mais.